Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista desta série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje à lição de número 6, que tem por título O Livro de Esther. Para o texto áureo temos Esther no capítulo 4, versículo 14, que nos diz: Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino? Já a verdade prática nos ensina: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Para a leitura bíblica em classe, vamos ler no livro de Esther, no capítulo 1, versículos 1 ao 9. Acompanhe a leitura, por favor. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar a organização do livro de Esther. Segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther. E, finalmente, terceiro, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Isto posto, vamos então para o comentário. Introdução. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Meus irmãos, conforme o comentarista conduziu no estudo do livro de Ruth, ele fará o mesmo na condução do estudo do livro de Esther. Então, nessa primeira aula que se refere especificamente ao livro de Esther, o objetivo do comentarista é nos dar uma visão geral a respeito do livro, analisando, assim, de uma forma geral, a questão da estrutura do livro, o seu propósito e algumas situações que envolvem a história que se desenrolou durante este período. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus.
Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Meus irmãos, nós temos ouvido, e os teólogos sempre tratam, sempre tocam neste ponto, de que no livro de Esther não encontramos sequer uma vez a menção do nome de Deus. Mas, como é do conhecimento de todos, que toda a Bíblia Sagrada foi escrita debaixo da inspiração do Espírito Santo, significando então que o que está contido ali no livro de Esther está completamente debaixo da vontade, da completa e total vontade de Deus. Ou seja, se não há menção do nome de Deus neste livro, isso se deu por conta da própria vontade do Criador em fazer desta forma. Mas esta ausência não faz com que este livro seja menos inspirado. Até porque, queridos irmãos, nós veremos durante as ministrações das próximas lições, nós veremos claramente a ação de Deus ocorrendo em cada acontecimento relatado nessa história. Percebam então mais uma face da multiforme sabedoria de Deus. Nos 66 livros contidos na Bíblia Sagrada, em cada um deles o Deus Todo-Poderoso, aleluia, se manifesta de uma forma particular, trazendo sobre a nossa vida uma fascinação pela sabedoria e inteligência deste Deus maravilhoso. Queridos, a Bíblia Sagrada é um tesouro incalculável. Ela é um presente de um Pai amoroso para os seus filhos que somos nós. E as histórias que nós encontramos neste livro sagrado são maravilhosas, são poderosas e, como disse o apóstolo Paulo, essas palavras são poderosas para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que possamos desfrutar, mais uma vez, das maravilhas contidas na palavra de Deus. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Aqui, queridos irmãos, nós encontramos a palavra-chave do livro de Esther: providência de Deus. Conforme nós já vimos um pouco, bem superficialmente, na lição de número 1. E estaremos estudando a partir de hoje, no que diz respeito ao livro de Esther, nós veremos que todos os acontecimentos registrados nesta história estavam ligados ao propósito de Deus de prover livramento para o seu povo. Conforme citamos em lições passadas, nada do que acontece na vida de um servo de Deus é aleatório, como é que eu posso dizer? É alguma coisa ao acaso, é aleatório. Mas tudo o que acontece na vida de um servo de Deus está dentro de um plano global do Todo-Poderoso, para que o seu nome seja glorificado e para que nós possamos ser aperfeiçoados. E nessa história de Esther, queridos irmãos, não é diferente. A palavra-chave para esta lição é Esther. Chegamos agora ao tópico 1, que nos diz a organização do livro. Subtópico 1. A categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nessa seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Meus irmãos, da mesma forma como foi analisada a questão da estrutura do livro de Ruth, nesta lição, nessa primeira lição que estamos tratando especificamente do livro de Esther, o comentarista nos traz as mesmas informações. É importante nós lembrarmos ou notarmos que os 2 livros fazem parte da mesma categoria, tanto na Bíblia hebraica, como o comentarista colocou, ambos fazem parte ali, eles pertencem à seção dos escritos na Bíblia hebraica,
e fazem parte dos livros históricos na Bíblia cristã. Os dois livros, eles ocupam, né, as mesmas categorias, tanto em uma Bíblia quanto na outra. Canonicidade. Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Meus irmãos, quando o comentarista menciona a respeito dessa questão da canonicidade, ele está se referindo ao que nós chamamos de cânon sagrado. O que é o cânon sagrado? Apenas para relembrar os irmãos. Cânon sagrado é aquela seleção dos livros considerados como inspirados para que eles pudessem ser incluídos no que nós hoje temos ou reconhecemos ou chamamos de Bíblia Sagrada. Então, estes 66 livros que compõem a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, a Bíblia cristã, esses livros, eles são reconhecidamente inspirados pelo Espírito Santo e por conta disso, eles estão ali incluídos no conjunto da obra da Bíblia Sagrada. E a diferença entre esses livros considerados canônicos e os livros que a teologia chama de apócrifos está justamente nesse reconhecimento da inspiração. Todos esses 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 contidos no Novo, são livros que nós, como igreja, reconhecemos como inspirados. Já os chamados apócrifos podem até ter importância histórica nos seus escritos, mas a igreja não os reconhece como livros inspirados. E este livro de Esther está justamente dentre estes considerados inspirados, e por conta disso, este livro está ali presente dentro da nossa Bíblia cristã. Sendo assim, a própria Bíblia afirma que estes escritos, eles são inspirados. Ou seja, foi o Espírito Santo quem agiu na vida de cada um dos escritores para que a Bíblia contivesse exatamente o texto que contém hoje. E agora, voltando ao que falamos agora há pouco tempo nesta mesma introdução, Deus decidiu, por sua soberania, não inspirar os escritores desse livro de Esther para que colocasse ali no texto o nome do Todo-Poderoso. Mas, repetindo novamente o que eu disse anteriormente, toda a história contida no livro de Esther nos mostra claramente a ação do Deus Todo-Poderoso trazendo providência e livramento para o seu povo. Isso significa o quê? Que o livro de Esther é completo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo e as palavras que nós temos nele, elas são exatamente de acordo com a vontade de Deus, não necessitando ser incluído nada ou removido nada destas páginas. O texto está 100% de acordo com a vontade de Deus. Subtópico 2, características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Meus irmãos, essa questão apontada pelo comentarista, onde ele cita objetiva historicidade, está relacionada ao fato de que no livro de Esther encontramos muitos nomes. Sendo assim, utilizando-se estes nomes que o livro de Esther nos apresenta, ficaria mais fácil, entre aspas, nós localizarmos com maior precisão em qual período estes eventos aconteceram na história. Porém, nós encontramos na literatura várias discussões a respeito dessas informações providas aqui no livro de Esther, assim como em vários outros temas dentro da teologia. Não há um consenso, ou seja, não há uma unanimidade a respeito da cronologia de quando, ou seja, da data de quando ocorreram todos estes eventos. Mas, queridos, para nós que somos leigos, essa questão de localizar em qual período de tempo ocorreu ali a história de Esther, Mardoqueu e Assuero, para nós que somos cristãos, para nós que somos servos de Cristo, não é tão importante nós localizarmos este período. O que é importante para nós é nós aprendermos, é nós identificarmos, é nós olharmos com profundidade
e podermos enxergar a ação de Deus dentro dessa história que é tão fascinante. É verdade que a teologia se ocupa, em trazer o máximo possível de informações periféricas. A teologia não se concentra apenas no texto, mas ela tenta trazer fatos históricos, tenta fazer acréscimos, para tornar as histórias, para tornar o estudo mais ricos, eles pensam dessa forma, os teólogos pensam dessa forma, mas para nós cristãos, para nós servos de Cristo, principalmente para nós leigos, que não temos assim como objetivo de vida nos tornar profundos teólogos, mas sim pessoas que conhecem a palavra de Deus e vivem esta palavra. Então, para nós não nos interessa ou não é de tanta importância ou relevância nós sabermos em qual exato período ocorreu o livro de Esther. Essas informações podem nos ajudar, mas de uma forma secundária. Sendo assim, queridos irmãos, não entrem em discussões a respeito deste tema, porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, esse tipo de discussões relacionados a datas, a eventos, a genealogias, não produzem nenhum fruto bom, só trazem confusão. Então é importante nós nos atermos a essas questões que são mais importantes, que são o quê? As lições espirituais que podemos extrair deste texto maravilhoso. O estilo narrativo é menos dialógico do que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Aqui o comentarista está mencionando, está citando o estilo literário utilizado no livro de Esther. E nesse estilo literário, nós podemos encontrar justamente, como o comentarista pontuou, a presença de um narrador. O que é um narrador? Uma pessoa que justamente conta-nos a história, sem ser um participante nela. É como se alguém estivesse de fora da história, contando essa história como ocorreu. Então é por isso que o comentarista menciona que esse estilo de narração, esse estilo de contar história, ele é menos dialógico, ou seja, nós encontramos bem poucos diálogos dos personagens, ou melhor, das personagens dessa história no livro. Mas essa particularidade não tira a beleza deste escrito bíblico. Sob tópico 3, autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Meus irmãos, apesar de que, conforme o comentarista pontuou, a autoria, ou como é que eu posso dizer, a certeza da autoria do livro de Esther não possa ser comprovada, sempre há entre os teólogos alguma teoria, alguma, vamos dizer assim, algum pensamento, alguma atribuição de autoria. Se tomarmos o exemplo da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, encontramos na introdução do livro de Esther que possivelmente foi Mardoqueu quem escreveu este livro. Porém, esta mesma introdução sugere que alguns outros teólogos acreditam que possam ter sido ou Esdras ou Neemias, o escritor desta obra bíblica, dessa história maravilhosa contida na Bíblia Sagrada. Então percebam, meus irmãos, que nós não temos um consenso, nós não temos uma certeza a respeito do autor deste livro. E conforme o comentarista pontuou, ele é tido como de autoria desconhecida. Mesmo acontecendo ou ocorrendo, como eu já mencionei, que encontramos aí algumas sugestões em alguma literatura bíblica a respeito de quem poderia ser o autor deste livro. Mas, uma vez mais, essa questão não é tão relevante, porque nós sabemos que este livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o autor do livro, na realidade, foi o Espírito Santo. O escritor foi apenas um instrumento usado por Deus para que a verdade de Deus pudesse chegar até nós através dessa história maravilhosa. Considerando esta possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Meus irmãos, ainda falando da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, na introdução do livro de Esther, encontramos uma data de 470 a.C. Então percebam que
Dentro da própria teologia, é muito difícil ter um consenso, inclusive a respeito de datas. Que o comentarista menciona 460, na Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal encontramos 470, ou seja, não se tem certeza absoluta, ou não se tem certeza, né, de que essas datas realmente sejam as mais corretas. Nós temos apenas uma ideia em relação ao período, mas não temos assim um consenso que diga, não, este evento ocorreu exatamente neste ano. Mas conforme eu mencionei, essas informações elas são secundárias, elas não são tão importantes e não influenciam na questão da nossa salvação. Elas podem apenas trazer um conhecimento, um pouco mais de conhecimento para nós, mas elas não interferem no nosso conhecimento para a salvação. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Aqui, meus irmãos, o comentarista traz ali mais um aprofundamento na questão da análise linguística do texto, tentando justamente encontrar algum traço que possa confirmar a data em que foi escrito esse livro. E aqui o comentarista traz um detalhe teológico, né, a respeito de que alguns teólogos identificaram que nos escritos originais deste livro de Ester foram encontradas algumas palavras em persa, a língua ali daquele povo onde os israelitas estavam vivendo entre eles. Isso podendo indicar que realmente o livro foi escrito naquele período. E aqui o comentarista ainda apresenta mais um detalhe. Quando Alexandre o Grande, o rei ali da Grécia, invadiu e conquistou praticamente todo aquele mundo conhecido da época, uma das suas estratégias mais fortes foi fazer o que a história chama de helenização. O que é a helenização? É o esforço por parte dos gregos de introduzir a cultura grega em todos os países que eles conquistaram. E essa questão da introdução da cultura grega, que nós acabamos de mencionar, cujo nome é helenização, acabou transformando as culturas daqueles povos que foram influenciados pelos gregos, fazendo com que parte ali da cultura grega fosse absorvida pela cultura daquele país ou daquela nação. Sendo assim, a língua grega acabava sendo introduzida na cultura daquelas nações, e aqui o comentarista menciona que em nenhum ponto do livro de Ester foi encontrado nenhuma palavra de origem grega, podendo significar que ele foi escrito justamente antes da invasão de Alexandre o Grande, ou antes da conquista de todo o mundo conhecido por parte de Alexandre o Grande. Então percebam que aqui nós temos aqui mais um detalhe histórico que pode nos acrescentar um pouco mais de conhecimento do que estava envolvido ali no entorno da história de Ester. Chegamos agora ao tópico 2, o contexto histórico. Subtópico 1, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Ester, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Queridos irmãos, é importante, já nesse começo do subtópico 1, nós tentarmos explicar para os irmãos alguns detalhes que ocorreram nisso que o comentarista chama de o fim da monarquia em Judá e em Israel. É importante nós lembrarmos que quando Israel foi tirado do Egito, ali por mão poderosa por parte do Deus Todo-Poderoso, a partir daquele momento, Israel passou a viver um sistema político chamado teocracia. E o que significa teocracia? Significa o governo exercido pelo próprio Deus. Então, a partir do momento em que Israel foi tirado do Egito pelas mãos de Deus, até o período de Samuel, Israel viveu o que acabamos de chamar de, não é o que acabamos de chamar, mas o que acabamos de mencionar, cujo sistema político era teocracia. Deus era o líder, Deus era quem dirigia o povo. Porém, quando Samuel, a Bíblia menciona, quando Samuel já ficou velho,
e os seus filhos não tinham condições de justiça, condições de assumir o lugar de seu pai Samuel, os israelitas foram até Samuel e pediram para que Samuel lhes desse um rei. E os irmãos conhecem a história. Samuel foi reclamar diante de Deus e Deus falou para Samuel que o povo não estava rejeitando a Samuel, mas o povo estava rejeitando ao próprio Deus, para que o Senhor não fosse o dirigente da nação. E Deus aceitou, ou Deus permitiu, não aceitou, né? Deus permitiu que o povo, que fosse colocado um rei ali sobre Israel. E a partir do momento em que Saul ocupou o reinado em Israel, o regime político de Israel foi mudado de teocrático para monárquico, ou seja, havia um rei sobre o povo. E, havendo este rei sobre o povo, ele tinha a responsabilidade de dirigir o povo, de comandar o exército, enfim, de comandar todos os aspectos da vida política da nação. E a nação de Israel, então, passou ali vários séculos vivendo no regime monárquico, ou seja, tendo um rei para dirigir, para liderar o país. Porém, por conta do pecado cometido tanto por Israel quanto por Judá, e por que eu digo Israel e Judá? Os irmãos se lembram que, por causa do pecado de Salomão, por causa ali do desvio espiritual de Salomão, Deus resolveu dividir a nação de Israel em duas. Antigamente era uma nação unificada, apenas com o nome de Israel. Porém, no reinado de Roboão, filho de Salomão, Deus decidiu separar essa nação em duas outras, se tornando então o Reino do Norte, que manteve o nome de Israel, e o Reino do Sul, que passou a ser chamado do Reino de Judá. Então, aquela nação formada por 12 tribos, que originalmente era unida, foi dividida em duas nações, sendo que o Reino do Norte, Israel, continha ali 10 das 12 tribos, e o Reino do Sul, Judá, continha ali 2 das 12 tribos. Então ficaram separados 10 tribos e 2 tribos. Mas mesmo depois dessa separação, o regime continuou a ser monárquico. Por quê? Porque as duas nações continuaram a ter a sua soberania nacional. Ou seja, as nações não eram escravas de ninguém. As duas nações eram livres para administrar o seu país, para ter ali uma vida sossegada. Porém, por conta do pecado dessas duas nações, Deus as lançou fora de sua presença e permitiu que essas nações fossem invadidas, conquistadas e escravizadas por outras nações. E é justamente por conta disso que o comentarista menciona o fim do período monárquico, ou seja, o fim da existência de um rei que governava estas nações de forma soberana, ou seja, sem depender de ninguém. A partir do momento em que Deus rejeitou Israel, rejeitou Judá e os tirou de sua presença, essas duas nações passaram a ser servas de outras nações, ou seja, não tinha mais um rei autônomo que podia fazer o que quisesse, mas sim podia até ter reis. Em algum momento nós vemos na história bíblica que havia reis, mas estes reis deveriam ser completamente obedientes às nações, ao rei das nações que os havia conquistado. Ou seja, Israel e Judá perderam completamente a sua soberania nacional, a sua liberdade, e passaram a ser servos, escravos de outras nações, justamente por conta dos pecados, das ofensas cometidas diante do Deus Todo-Poderoso. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Então aqui, meus irmãos, nós começamos a ver, de acordo com o comentário posto aqui pelo pastor Silas, que em 722, em primeiro lugar, Israel, o Reino do Norte, foi rejeitado diante de Deus por causa dos seus pecados, e Deus permitiu que a Assíria dominasse aquela nação. E conforme mencionamos há pouco, vamos dizer assim, essa queda política, esta permissão de servidão sobre os assírios veio sobre o Reino do Norte justamente por conta das suas ações pecaminosas. Eles viraram as costas para Deus, eles decidiram se rebelar contra as ordens, contra os mandamentos do Deus Todo-Poderoso e acabaram pagando um preço muito alto por causa desta rebeldia, porque Deus
os lançou fora, os lançou para longe da sua presença e permitiu que outras nações viessem e derrotassem a Israel na guerra. E no caso do Reino do Norte, os seus, vamos dizer assim, os seus captores, as pessoas, o reino que os dominou inicialmente foram os assírios, a ponto de que eles foram tirados ali da sua terra e foram espalhados ali por várias e várias nações. Sendo assim, o Reino do Norte foi o primeiro a sofrer a pena do afastamento da presença de Deus e também de ser levado para o exílio, ou seja, de ser tirado da sua terra e levado para uma terra estrangeira. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, em 605, em 597 e 586 a.C. Aqui então, meus irmãos, vemos a exemplo do que aconteceu com o Reino do Norte, a sua expulsão, a sua retirada de diante da presença de Deus. O Reino do Sul, Judá, também seguiu pelo mesmo caminho do Reino do Norte e também acabou sendo expulso, acabou sendo retirado da presença de Deus. E como punição ali, principalmente por conta dos pecados do rei Manassés, essa nação foi levada para a Babilônia como punição pela sua profunda rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso. Então vemos aqui as duas situações, ou os dois eventos que ocorreram, tanto com o Reino do Norte como com o Reino do Sul, no que diz respeito ao exílio, ou seja, Deus permitiu que eles fossem tirados da sua terra, da terra que eles haviam recebido como herança do Deus Todo-Poderoso, eles foram tirados dali e levados para terras estranhas, terras estrangeiras, justamente como punição para a sua rebeldia, para a sua idolatria, para a sua desobediência em relação àquilo que o Deus Todo-Poderoso esperava deles. Foi um período de bastante sofrimento para aquele povo. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Meus irmãos, aqui temos um ponto interessante a respeito dessa questão dos 70 anos. Por que 70 anos? Por que não apenas 50, não apenas 60 ou não 80? Pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, uma das razões da escolha dessa questão dos 70 anos foi justamente para que a terra pudesse descansar os seus sábados. Mas o que significa essa questão da terra descansar o seu sábado? Meus irmãos, na lei de Moisés havia uma determinação de que o povo israelita, depois que entrasse na terra prometida, depois que entrasse ali na terra de Canaã, ele deveria semear a sua semente na terra durante 6 anos. Porém, no 7º ano, eles não deveriam semear a sua terra, eles deveriam deixar a terra descansar. E a lei, a Bíblia menciona isso como sendo o sábado da terra, ou seja, a cada 7 anos, a terra era semeada 6 anos, mas no 7º ano descansaria, ou seja, os israelitas não plantariam naquela terra. Tanto a terra quanto os animais, que aravam uma terra deveriam descansar a cada 7 anos o ano inteirinho. E os israelitas muitas vezes poderiam perguntar, mas como é que nós vamos comer se nós dependemos da plantação, da colheita, do que tem na terra? E ali há uma outra promessa dentro da lei, onde Deus diz assim, olha, no 6º ano eu darei a vocês uma colheita multiplicada. Então, com o que vocês colherem no 6º ano, vocês vão comer no 6º ano, vão comer no 7º ano inteiro e ainda vão estar comendo no 8º ano, quando vocês vão começar a fazer o replantio da terra. Ou seja, Deus havia prometido uma abundância absurda no 6º ano que supriria o 6º ano, o 7º ano inteiro e ainda no 8º ano ainda haveria alimento para o povo, para que o povo pudesse voltar a arar a terra, voltasse a plantar e pudesse, no tempo certo, fazer a colheita ali no 8º ano. Então percebam que Deus já tinha tudo preparado. Deus havia ordenado na lei que a terra descansasse a cada 7 anos, um ano inteiro. Porém, pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, os israelitas não obedeceram essa questão do sábado da terra. Ou seja,
Desde que eles entraram na terra, a terra não descansou. Eles não pararam de plantar no 7º ano. Eles não obedeceram à determinação da Bíblia Sagrada em dar um descanso para a terra. Então, pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, quando Deus decretou que Judá seria retirado da sua terra, justamente os 70 anos que equivaliam ao tempo que a terra deveria ter descansado e não descansou, seria justamente o tempo em que aquele povo ficaria no exílio, justamente para que a palavra de Deus, a lei, fosse cumprida em relação àquela terra. Vamos ler um texto bíblico que expressa de forma superficial essa questão. Vamos ler o que está ali no 2º livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 20 e 21. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. Olha, perceba o que diz aqui. A terra finalmente desfrutou de seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Então percebam, queridos irmãos, que até nessa questão da punição de Deus em relação a Judá, esse período havia um porquê, havia vamos dizer assim, esses 70 anos não foi definido de forma aleatória pelo nosso Deus. Não, foi justamente definido esse período para que a terra pudesse desfrutar os anos de descanso que o povo deveria ter observado desde que ele entrou ali na terra de Canaã e não o fez. Então percebam que toda a desobediência à palavra de Deus chegará um momento, ou gerará na vida daquele que a desobedece, um boleto, um momento de prestação de contas em relação àquela questão. E justamente neste caso da não observância desse particular na lei em relação à colheita, ele foi cobrado lá na frente, onde o povo foi obrigado por Deus a sair da sua terra que tinha recebido por herança, para que a terra pudesse descansar os seus sábados, conforme estava ali determinado na lei de Moisés. Nota então como essa questão da Bíblia Sagrada é fascinante. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Meus irmãos, nessa questão da remoção da idolatria do coração dos judeus, que o comentarista menciona, no meu entendimento, esse trabalhar de Deus ocorreu justamente depois que o povo voltou ali do exílio da Babilônia para ali as terras de Judá e de Jerusalém. Nós percebemos ali que, principalmente sob a atuação de Esdras, uma mudança profunda ocorreu no coração daquele povo. Porque mesmo durante o exílio, nós podemos ver isso claramente ali nas profecias de Ezequiel. Mesmo durante o exílio, o povo ainda não tinha abandonado essa questão da idolatria. Mas a Bíblia menciona que quando o povo voltou da Babilônia ali para Jerusalém, nós vemos ali que um avivamento ocorreu ali no período de Esdras, onde o próprio povo pediu para que Esdras lhes ensinasse a palavra de Deus. Essa questão foi um sinal claro de que um avivamento e uma transformação espiritual estava acontecendo no coração daquele povo. Então, realmente, no meu entendimento, o trabalhar de Deus no coração do povo não se deu na Babilônia. Ou pode até ter iniciado na Babilônia, porém ele teve a sua finalização quando o povo voltou da Babilônia para Israel, ali para as terras de Judá, e puderam então ter a sua comunhão com o Todo-Poderoso restabelecida. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Meus irmãos, idolatria pode ser definida como amar algo mais do que a Deus. E este algo pode ser qualquer coisa, desde pessoas, bens materiais, animais ou ídolos, imagens de esculturas ou qualquer outra coisa.
O primeiro mandamento que Deus deu a nós foi amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o nosso amor a Deus precisa estar acima de todas as coisas. Deus precisa ser o mais importante na nossa vida. Amar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus precisa ser o que nós temos de mais valioso e importante na nossa vida. Qualquer coisa que nós tentarmos equiparar com Deus ou colocarmos acima de Deus já se configura em um ato de idolatria. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Vamos ler o texto ali de Isaías, capítulo 42, versículo 8, na Nova Almeida Atualizada. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Queridos, aqui é muito claro o texto de Isaías. Deus é o Senhor. Ele não dá a glória dele a ninguém, nem a sua honra às imagens de escultura. Qualquer um que se posiciona desta forma está incorrendo num ato de idolatria e, consequentemente, está pecando contra o Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seus justos juízos sobre a Babilônia por sua iniquidade. Meus irmãos, é importante nós notarmos que Deus usa a quem Ele quer para que o seu propósito seja cumprido na terra. No caso particular de Judá, Deus usou um rei ímpio chamado Nabucodonosor como instrumento de juízo e punição sobre o povo de Judá. Mas alguém ser usado por Deus para alguma coisa não significa salvação ou que a bênção de Deus esteja sobre esta pessoa. Deus é soberano, Deus ele faz o que ele quiser, ele faz o que ele quer. E sendo assim, Deus usou a Babilônia, Nabucodonosor, como um instrumento de punição sobre Judá. Porém, queridos irmãos, chegaria o tempo em que a própria Babilônia seria julgada e punida por conta dos seus pecados. Isso mostra que Deus não usa apenas os seus servos na realização da sua obra. Deus também pode usar os ímpios para que a sua vontade seja feita. Mas isso não significa que estes ímpios contam com a bênção de Deus, porque estes ímpios são apenas instrumentos na mão de Deus para que a vontade de Deus seja cumprida. Que essa verdade bíblica fique muito clara para cada um dos irmãos. A Bíblia diz que naquele dia, no dia do juízo, muitos chegarão para o Senhor e vão falar: ah, Senhor, nós fizemos a tua obra, nós expulsamos o demônio, nós fizemos muitas maravilhas no teu nome. E o Senhor Jesus Cristo vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ou seja, essas pessoas puderam até ser instrumentos usados por Deus, ferramentas usadas por Deus, mas não significava que essas pessoas eram realmente salvas na presença de Deus. Então nós precisamos diferenciar essas duas questões. Deus pode usar o que quiser como seu instrumento para realizar a sua vontade, mas isso não significa que este instrumento está salvo, detém ou tem sobre ele a bênção de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso, nós não devemos nos impressionar quando vemos assim pessoas fazendo grandes sinais e maravilhas. Não, não são sinais e maravilhas que vão levar esta pessoa para o céu, mas sim o obedecer à palavra de Deus e ser sincero e fiel ao que Deus tem mandado para que nós façamos. Então, queridos irmãos, temos uma visão clara a respeito disso e tenhamos bastante cuidado para não ficarmos admirando homens por conta daquilo que essa pessoa possa estar fazendo. Somos todos vasos. A glória precisa ser tributada unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Antes, já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Queridos, conforme acabamos de citar a respeito da Babilônia, Deus também usou a Assíria para punir e para julgar o reino do norte. Mas isso não significava que a Assíria contava com a graça e com a bênção de Deus. A Assíria, conforme o comentarista pontuou, também foi julgada, também foi punida por conta das suas ações pecaminosas diante do Deus Todo-Poderoso. Repetindo, não é por conta
de alguém ser usado como um instrumento de Deus para a execução de alguma tarefa para o Senhor, isso não significa que essa pessoa tem sobre a sua vida a bênção de Deus. A Babilônia foi usada como instrumento, mas foi punida por conta da sua iniquidade. A Assíria foi usada por Deus como instrumento, mas também foi punida por conta da sua iniquidade. Ou seja, com Deus não há acepção de pessoas. A pessoa agiu corretamente diante de Deus, vai receber a bênção e o favor de Deus. A pessoa agiu contrariamente em relação a Deus, vai chegar um momento de prestação de contas diante do Deus Todo-Poderoso e toda punição atingirá esta pessoa, porque o nosso Deus é justiça. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. O que significa isso, meus irmãos? É que quando cumpriu ali os 70 anos do cativeiro de Israel, de Judá, que Deus já havia revelado para Jeremias, Deus fez com que o coração de Ciro fosse tocado para que ele permitisse que os judeus voltassem para a sua terra. Mais uma vez, Ciro não era um servo de Deus no sentido de contar com a graça de Deus sobre a sua vida. Ciro foi também, a exemplo de Nabucodonosor, a exemplo dos assírios, Ciro foi também usado como instrumento do próprio Deus para que a vontade divina pudesse ser cumprida nesta terra. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Meus irmãos, essa menção do comentarista em relação a Daniel foi bastante interessante. Por quê? Porque a questão de Daniel ter estudado os escritos de Jeremias e por conta daquilo que encontrou ali, passou a buscar a Deus por conta da restauração ali dos judeus, significa que Daniel estava considerando que os escritos, as profecias de Jeremias vinham realmente diretamente do coração de Deus. Vejam então que a própria Bíblia confirma a inspiração dela mesma. Daniel confirmando a inspiração dos escritos ali de Jeremias, da profecia dada por Deus para aquele homem, né? Aquele homem bastante sensível que alguns chamam de profeta chorão. E Daniel, de posse dessa revelação de Deus a respeito ali do tempo da duração do cativeiro de Judá, uma vez que ele obteve essa informação, essa revelação através da profecia de Jeremias, ele então passou a interceder diante de Deus para que a vontade de Deus fosse cumprida. Vejam então, meus irmãos, a nossa responsabilidade da intercessão diante de Deus. Não é porque Deus prometeu alguma coisa que nós devemos nos deitar numa rede e esperar o cumprimento. Não, nós precisamos nos posicionar em oração, nós precisamos nos posicionar na busca para que esta vontade de Deus seja cumprida, que esta promessa de Deus seja cumprida, tanto nas nossas vidas, quanto na nossa nação, quanto em toda a humanidade. Então, a postura do cristão não é ficar aguardando as bênçãos de Deus. A postura do cristão é se posicionar em oração, buscando o cumprimento destas promessas de Deus através da oração, através do jejum, através da nossa humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Essa, então, meus irmãos, é a expectativa de Deus sobre cada um de nós. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que governam, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, essa questão da busca pela intervenção de Deus a nosso favor envolve basicamente uma vida de devoção a Deus e também uma vida de propósito na oração, na busca pela resposta do Deus Todo-Poderoso.
Nós, como cristãos, somos constrangidos pela palavra de Deus a estarmos sempre buscando a Deus, sempre orando, sempre clamando pela resposta e pela intervenção de Deus nas nossas vidas. Na realidade, Paulo nos exorta a que todas as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Vejam aqui a exortação de Paulo para que nós busquemos em Deus tudo aquilo que nós precisamos. Mas essa busca, queridos, não é apenas uma oração tímida, não é apenas uma oração por ano, não. É uma busca constante. Precisamos estar constantemente em oração, constantemente pedindo ao Senhor. Inclusive o Senhor Jesus Cristo tem um exemplo claro a respeito disso naquela parábola que ele contou a respeito daquela viúva pobre e o juiz. Se eu não me engano, está ali no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, onde a Bíblia diz, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós precisamos, queridos, assumir a postura daquela viúva, estar sempre buscando a Deus, sempre intercedendo, sempre clamando pela resposta do Deus Todo-Poderoso, pois Deus se agrada dessa postura. Subtópico 3, o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Meus irmãos, aqui vale lembrar que depois de 70 anos morando em terra estranha, os judeus já haviam criado raízes e prosperado financeiramente. E essa prosperidade provavelmente os colocou no que hoje nós chamamos de zona de conforto. Sendo assim, para a maioria deles não fazia nenhum sentido abandonar aquela zona confortável para voltar para Jerusalém, para a terra de Judá e se envolver numa reconstrução. Tudo indica que eles não estavam dispostos a deixar esta zona de conforto. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro. Esse período da história é narrado no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Meus irmãos, aqui vale notar que as pessoas que voltaram para Jerusalém, ali naquela primeira leva junto com Zorobabel, a Bíblia afirma que todas aquelas pessoas foram diretamente tocadas pela mão de Deus, para que se levantassem e saíssem da sua zona de conforto e voltassem ali para Jerusalém. Vamos ler o que está ali no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 5. Inclusive, foi um versículo que foi sugerido pelo comentarista. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então percebam que foi necessária uma ação de Deus na vida daquelas pessoas para que eles se despertassem e sentissem dentro do seu coração o desejo e a responsabilidade de trabalhar na reedificação do templo e da cidade de Jerusalém. Mas esta influência não ocorreu sobre a vida de todos, porque Deus tocou justamente aqueles que eram necessários para a realização desta obra. Mas os outros deveriam, assim como seus irmãos, também ter o desejo de voltar para a sua terra, mas, conforme mencionamos, depois de 70 anos morando em terra estranha, e eles haviam ali prosperado, não fazia sentido nenhum para eles este retorno para a terra de Israel. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, 483 a 473 a.C.
Meus irmãos, aqui mais uma vez temos uma estimativa. Conforme já mencionamos, não há entre os teólogos um consenso absoluto a respeito de quando exatamente ocorreu essa história. Chegamos agora ao tópico 3, propósito e mensagem. Subtópico 1, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Meus irmãos, este cuidado providencial de Deus que o comentarista pontuou, ele está estendido sobre a vida de todo aquele que serve a Deus de uma forma sincera. Na Bíblia encontramos esta promessa e nas nossas vidas nós temos visto claramente o cuidado de Deus sendo executado, sendo operado na nossa vida. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, com 70 anos, provavelmente os judeus já haviam entrado na zona de conforto, na zona de prosperidade, e não se interessaram por retornar à terra ali de Judá e Jerusalém quando eles tiveram oportunidades. Mas é importante nós mencionarmos que nem sempre foi assim. Logo que os judeus foram levados da sua terra, das suas casas para a Babilônia, eles passaram por um período de profunda tristeza e angústia, com saudades ali da sua terra. Vamos ler o que está ali, no Salmo 137, versos de 1 a 6, na Almeida Revista e Corrigida. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Vejam aqui, eles estavam no começo ali do seu cativeiro, eles se sentavam ali junto aos rios da Babilônia e choravam de saudade de Sião. Continuando. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então notem, meus irmãos, que logo após eles terem sido levados de Jerusalém para o cativeiro, eles tinham muitas saudades. Porém, conforme mencionei, passaram-se 70 anos. E neste período, eles acabaram entrando num costume e também numa zona de conforto, e acabaram, inclusive, se esquecendo desta promessa que eles mesmos cantavam, né? Que aqui no final dos versículos dizem, né? Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ou seja, eles se esqueceram da promessa que eles mesmos cantavam, porque os salmos, os irmãos sabem, representam, né, os hinos que Israel cantavam, os hinos ali e muitas vezes também as orações que eram feitas em forma de cânticos. Porém, percebam que a zona de conforto fez até com que eles se esquecessem daquilo que eles deveriam valorizar. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte, como diz lá em Provérbios 14 e 12. Queridos, para dizer a verdade a vocês, para que alguém saia da sua zona de conforto, alguma coisa muito forte precisa acontecer na sua vida. Porque nós temos por natureza buscar sempre aquilo que nos é mais fácil, sempre aquilo que nos dá prazer. E não foi diferente na vida daqueles judeus. Subtópico 2, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem
e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. Meus irmãos, aqui o comentarista nos apresenta uma interpretação interessante a respeito de todos esses eventos. É verdade que a Bíblia não nos dá, assim, um esclarecimento a respeito desse ponto levantado pelo comentarista, mas o que ele está falando faz sentido. A Bíblia menciona que ela própria, que a Bíblia, que a profecia de Deus, ela não é de particular interpretação, ou seja, nós podemos interpretar os textos bíblicos de algumas formas diferentes, quando ele não é claramente explicado. E neste caso aqui, esse posicionamento do comentarista pode ser incluída então numa das interpretações do que ocorreu ali com o povo de Israel durante o período de Ester. Sendo sincero aos irmãos, é a primeira vez que eu vejo a interpretação dessa questão do povo ter ficado ou ter decidido ficar na Babilônia da forma como o comentarista está colocando. É realmente uma interpretação bastante interessante. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Meus irmãos, na realidade, pelo que vemos na história bíblica, o povo de Deus sempre dependeu do Senhor para obter vitória em todas as coisas. Aquela ameaça que ocorreu ali com os judeus não foi a primeira e muito menos seria a última. O povo sempre dependeu da ação de Deus. Vamos ler o que está ali no livro de Salmos 124, versos de 1 a 6, na Nova Almeida Atualizada. Percebam. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Então vejam, meus irmãos, este caso em particular ali em Suzã, não foi o primeiro e nem seria o último, em que o povo de Deus dependeria do livramento e da ação e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Então, essa questão se repete várias e várias vezes durante a história bíblica e também nas nossas vidas nós podemos comprovar essa mesma questão. Nós não podemos confiar na nossa própria capacidade ou nos nossos próprios recursos. Nós precisamos depender 100% da ação e da proteção de Deus sobre nós. Porque se não for o Senhor, como acabamos de ler aqui neste salmo, os nossos inimigos já teriam nos destruído. Mas por conta da proteção de Deus, estamos em pé para a glória e honra do nome do Senhor. Subtópico 3, a festa de Purim. O livro de Ester tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançando sorte. Conforme Ester 3 e 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Meus irmãos, essa questão da festa de Purim, essa festa é comemorada até os dias de hoje entre os judeus. E o objetivo dessa festa, dessa comemoração, é justamente transmitir esperança ao povo israelita. E durante essa festa, o livro de Ester é lido durante a noite, né, no final do dia, e também na manhã seguinte desta festa, sempre na sinagoga. Então percebam que esse livro de Ester
nos apresenta então como que esta festa de Purim foi instituída ali dentro de Israel, ali no meio dos judeus, demonstrando mais uma vez a soberania e o poder que Deus tem para proteger o seu povo. Conforme falamos e mencionamos no início desta lição, o objetivo principal do livro de Esther é justamente nos mostrar a providência de livramento que Deus operou na vida de seu povo. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição, vamos então para a conclusão. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, pelas suas orações. Que o eterno Deus possa derramar abundantes e copiosas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos. Se Deus assim permitir, estaremos juntos na próxima semana para o comentário da lição de número 7. Graça e paz e que Deus vos abençoe.